Inferno agora, né, gente? Nós paramos aí no capítulo 8º da primeira parte, que fala sobre os anjos, né? Nós estamos no item 12. Isso. Os anjos Isso segundo mesmo. o Espiritismo. Isso mesmo, João. Então, vamos achar todo mundo aí. Que página que é, Malu? Aqui na minha é 108, né? Na minha também, é 108. Eles são mais modernos. O capítulo 8º, item 12. Ah, tá bem. Da primeira parte. Achou, Deise? Ah, sim, achei. Eu já tinha marcado, eu que esqueci. Todo mundo achou aí, gente? Sim. Todo mundo? Então vamos lá, né? Vamos fazer o resumo, como a gente faz sempre, né? Sem pressa aí, para o nosso aprendizado tem que ter a repetição, né? Não tem como ler igual a dor. Qual capítulo mesmo que você falou? É o 8º da primeira parte, o item 12. Obrigada, Malu. Item É 12? É. Item 12. Achou aí, Do capítulo 8º. Achei, obrigada. Valeu. Então vamos lá. Se trata dos anjos, né? Todas as religiões falam dos anjos. Só o materialismo afirma que isso é alegoria. Porém, dentro da própria igreja, surgiram divergências a respeito das características dos anjos, de como eles eram e tal. Então, foi o Concílio de Latrão, no século XII, que determinou efetivamente como todo mundo, todos os religiosos católicos, e, né, não só os sacerdotes, mas todos os sacerdotes e todas as pessoas deveriam ver os anjos. Bom, e o que traz a respeito desse assunto o Concílio de Latrão? Que Deus retirou do nada, no início dos tempos, duas criaturas, a espiritual e a corpórea, né? Depois formou a raça humana como um elo entre essas duas criaturas espirituais. Também disse o seguinte, que nós, os intermediários, os humanos, temos essa associação do espírito com o corpo como sendo a nossa essência, o nosso destino. E aqui os anjos já foram, desde o início, criados com superioridade em qualidade e em privilégios com relação a nós. Né? Que todas as páginas do Antigo e do Novo Testamento falam dos anjos, né? E também os anjos estão retratados em toda a vida de Jesus, do nascimento, os episódios intermediários e a morte. A missão dos anjos é trazer as mensagens divinas, é falar do futuro, é executar a justiça e a misericórdia de Deus, né? Eles não possuem corpos, os anjos, portanto, eles não podem ser tolhidos, eles estão em toda parte, eles agem mais rápido do que o pensamento, né? E os conhecimentos deles são através da intuição. Eles veem o princípio e veem as consequências. Eles conseguem enxergar as diferentes épocas, os distintos lugares, né? E em determinadas circunstâncias eles desvendam, eles revelam aos homens a essência de Deus. A comunicação deles não é como a nossa, de sons articulados. Eles basta querer que eles se compreendem. E o número de anjos é um número prodigioso, ninguém sabe quanto é, só Deus sabe. E eles estão divididos em 3 hierarquias, e cada uma dessas hierarquias tem 3 outras subdivisões. A primeira hierarquia, dos mais elevados, eles estão divididos em serafins, que são os anjos caridosos, os querubins, que são os sábios, e os tronos, que proclamam, que executam a grandeza de Deus. A segunda hierarquia está dividida em dominações, virtudes e potências. As dominações, elas dominam. Elas dizem aos anjos inferiores o que é que eles devem fazer. As virtudes fazem os milagres. E as potências protegem o mundo físico e o mundo espiritual. A terceira hierarquia
quem nós temos? Os principados, que protegem regiões. Os arcanjos, que trazem as mensagens importantes. E os anjos da guarda, que cuidam dos homens, buscando que eles levem uma vida moralmente melhor, né? Uma vida um tanto mais santificada. E Kardec começa a refutação. Kardec fala, mas que vida material é essa que Deus tirou do nada duas espécies de criatura, espiritual e a corpórea? Vamos nessa corpórea. O que ele está falando com que vida é essa puramente material da criatura corpórea? Porque a matéria bruta é sem vida. Aí ele fala, eles estão falando dos animais e das plantas? Mas os animais são inteligentes e há algo nas plantas que não tem nas pedras. Então, não tem clareza, não deu para entender o que eles estão falando, né? O segundo ponto é o seguinte, não existe uma ligação entre essas criações, a espiritual, a humana e a corpórea. Mas na natureza tudo se encadeia numa lei de unidade, de forma que determinados elementos são transformações dos elementos anteriores. Então, perdeu o sentido. Aí ele vai falar também o seguinte, né? O concílio diz o seguinte, que a perfeição da criação está na existência simultânea dessas três criações, né? A criatura espiritual, a material e a humana no meio. Aí ele diz, ora, mas espera lá. Se a harmonia, se a perfeição da natureza existe porque essas três criaturas existem, mas o dogma fundamental, um dos dogmas fundamentais da Igreja diz que a Terra, os animais, as plantas, o Sol e as estrelas foram feitas há 6.000 anos para cá. Então, antes desse prazo, a criação era imperfeita, não era harmônica, né? Fica então a contradição. E outra, a ligação da alma e do corpo é o nosso destino, é a nossa finalidade, é a nossa essência. Ora, mas diz também outro dogma fundamental que o homem só vive uma vez, outro dogma fundamental da Igreja. E algumas criaturas vivem com apenas algumas horas. Então, digamos assim, essa ligação tão rapidamente desfeita é a nossa finalidade? É a nossa essência? Não, ele diz não, né? Essa ligação é mero acidente, né? Aí diz também outras contradições, que estão nesse ponto onde a gente parou. Kardec só está refutando as ideias anteriormente apresentadas no item anterior, né? De que eram os anjos. Uma das hierarquias, como nós lemos, angelicais, tem por finalidade cuidar do mundo. Ora, mas se o mundo foi criado há 6.000 anos, o que esse pessoal trabalhava em quê antes? Fazia o quê? Ora, e outras, lendo o próprio texto do concílio, ele com ele mesmo ele se contradiz. Porque ele afirma, enquanto durar essa união da alma e do corpo, e no outro ponto diz que essa ligação era a nossa essência, o nosso destino, então ele está falando que há um desfazimento da nossa essência. Então o concílio contradisse a si próprio, né? Ao falar dos homens, da forma como a gente aprende, o concílio esqueceu de falar que nós também temos ideias inatas, né? A que não resulta da instrução, como a gente pode ver, determinadas crianças com uma aptidão muito grande para resolver problemas muito difíceis de matemática, ou que se destacam muito significativamente na língua, na pintura, na música, né? Então, o concílio já foi omisso nesse ponto. E outra, se a alma só aprende por intermédio dos órgãos, a alma humana, ora, quais são as ideias após a morte de uma criança em tenra idade, ou de um selvagem, ou de um ignorante, ou de um imbecil? Eles permanecerão para toda a eternidade após essa única vida nesse estado intelectual? Fica a pergunta. Agora, diz Kardec, se pode progredir, se pode aprender depois da morte, então todos os dogmas fundamentais da Igreja caem por terra. O estacionamento, a sorte, o destino irrevogável, as penas eternas e a ideia de privilégios. Porque se nós podemos aprender depois da morte, o quanto podemos aprender? Qual é o limite para esse nosso progresso? Ora, não há razão para impor um limite, para
impedir que nós cheguemos ao grau de espíritos puros. E também vai dizer Kardec, refutando as ideias a respeito dos anjos, conforme a igreja, que a majestade divina não é medida pelo número de súditos. A majestade de Deus é medida pelo seu grau de bondade, pelo seu grau de justiça soberanos, pela sua misericórdia. E com relação à ligação da alma e do corpo, o Espiritismo afirma que a alma independe do corpo. É uma visão muito mais espirituosa, porque a essência nossa é a espiritualidade. Que a vida normal nossa, diz o Espiritismo, é a vida espiritual. Que o corpo é meramente um instrumento para a manifestação das nossas faculdades durante a encarnação, que não dura muito. Durante os períodos, o período reencarnatório nosso é só no período da infância da alma. Porque depois que ela avançar, que ela se desmaterializar, a alma não mais necessita se unir ao corpo, de forma que a quantia de reencarnações é um nada perto do período de vida espiritual posterior, que se tornará ilimitado. Beleza? Então foi um resumo aí rapidinho do que nós estudamos a respeito desse capítulo dos anjos. Legal? Então vamos lá agora ao item 12, os anjos segundo o Espiritismo. Não se pode pôr em dúvida a existência de seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. Nesse ponto, a revelação espírita confirma a crença de todos os povos. Então, nesse ponto, existe seres dotados de qualidades muito elevadas, podem ser chamados de anjos, isso é adjetivação. Sim, o Espiritismo ratifica a crença de todos os povos. Agora, ele vai além, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem. Aí a crença de todos os povos não sabe disso, não sabe da origem. Como surgiram? E outra, qual é a natureza desses seres? Aí é o Espiritismo que vai aclarar qual é a origem e a natureza. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. Então está aí a origem. Já difere nesse ponto com relação à igreja, que para eles já foram criados sábios e com qualidades muito superiores a nós. Não, os anjos foram criados simples e ignorantes. Isto é, sem conhecimento nenhum, sem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes faltava. Ora, e como é o meio que ele adquiriu e se tornaram o que você afirmou que existem, com qualidades muito elevadas? O trabalho. Pelo trabalho. O trabalho é o meio de aquisição. E o fim, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Para todos nós. Ora, então já falou aí a respeito da natureza, né? Tem que trabalhar, todos nós, para adquirirmos a perfeição. Alcançam-no esse fim mais ou menos rapidamente em função do livre-arbítrio. Outra coisa da natureza, tem livre-arbítrio. E na razão direta dos seus esforços. Todos têm o mesmo grau a transpor. Todos têm o mesmo trabalho a concluir. Deus não contempla melhor uns que outros, já que todos são seus filhos. E por quê? Sendo justo, Deus, ele não tem preferência por criatura alguma. Ele, Deus, lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa regra de conduta. Só ela pode vos levar ao fim. Essa é a lei. Tudo que lhe é conforme, em conformidade com a lei, é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei. E assim
sereis os árbitros, sereis os juízes, sereis os construtores do vosso próprio destino, da vossa própria sorte. Consequentemente, Deus não criou o mal. Como tem no livro Ação e Reação, né? O inferno é a criação do homem. Ah, Deus, então, destrói o inferno que a gente criou inadequadamente dentro do seu contexto universal. Vão lá vocês, desfaçam vocês. É uma tarefa escolar. O professor não vai fazer a tarefa dos alunos. Vocês criaram, vocês limpam, desfaçam, constroem uma coisa melhor nesse lugar aí. Fica com as consequências, né, Júnior? Fica com as consequências para ter o aprendizado. Sim, reeducação, né? Eu vou chegar numa casa, quebrar tudo, suja tudo, aí depois de 10 anos aparece, me desculpa, meu vizinho. Não, você vai lá e vai limpar, vai arrumar, se vira. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. Foi o próprio homem que criou esse mal ao transgredir as leis divinas. Porquanto, quer dizer, porque se as observasse escrupulosamente, quer dizer, cuidadosamente, minuciosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Item 13. Nas primeiras fases de sua existência, a alma é qual criança, isto é, inexperiente e, portanto, falível. Deus não lhe dá a experiência. Deus lhe dá os meios de adquirir a experiência. Cada passo em falso, na senda do mal, no caminho do mal, é um atraso para a alma que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que deve evitar. À sua custa. É assim que, pouco a pouco, se desenvolve, é assim que, pouco a pouco, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até aonde? Até chegar ao estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens, chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando em sua plenitude da felicidade prometida. Antes, porém, de atingir esse grau supremo, desfrutam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade. Então, já estão vendo as diferenças, né? O Espiritismo vem aclarar. Só se limitou na identidade à existência. O resto mudou tudo, né? Mudou origem, mudou meio de trabalho, disse que somos iguais. E o que consiste a felicidade deles? Não é a ociosidade, como se pensa, mas nas funções que apraz a Deus confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem felizes, visto que tais ocupações representam para eles um meio de progresso. Veja-se na primeira parte desta obra, o capítulo 3, o céu. Fica, então, a sugestão de leitura aí a respeito do capítulo 3. Leiam os itens de 5 a 19, né? A respeito do céu. Não precisa ler os itens de 1 a 4, que é a forma errônea da visão antiquada e antiga do céu. Item 14. A humanidade não se restringe à Terra. Habita os inúmeros mundos que circulam no espaço. Outra novidade. Já habitou os desaparecidos. Outra novidade. Habitará os que se formarem. Outra novidade. A humanidade. Tendo-a criado Deus de toda a eternidade, ele jamais cessa de criá-la. A humanidade, ele está criando o tempo inteiro. Porém, simples e ignorante, com possibilidade de atingir a perfeição. Muito antes que a Terra existisse, por mais remota
que imaginemos a sua criação? E a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Conforme a ciência, mais ou menos por aí. Já havia outros mundos, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorremos, atingindo o seu fim antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Há, portanto, desde toda a eternidade, espíritos puros ou anjos. Como, porém, sua existência humana se passou num pretérito remotíssimo, para nós é como se tivessem sido sempre anjos desde todos os tempos. 15. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre contou com o auxílio de espíritos puros, espíritos experimentados, adquirindo essa experiência por eles próprios, esclarecidos, adquirindo esse esclarecimento por eles mesmos, para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Não teve, portanto, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, conquistaram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras, né? Não de Deus, das suas próprias obras. E assim se cumpre a soberana justiça de Deus, sem privilégio para ninguém. Beleza, gente? Nós estamos acabando a primeira parte, né, do livro Céu e Inferno. Então, João, por exemplo, Jesus é um desses espíritos puros, angélicos, é um dos espíritos, né? Porque quantos milhares de espíritos puros devem existir nos milhares de mundos e galáxias que existem por aí? João congelou. João? Ele está congelado. Não está funcionando nem o microfone dele. Ô, Malu, Deixa eu falar para ele ligar e desligar de novo. Deixa eu mandar para ele mensagem. Posso mandar mensagem, né? Ele sair e entrar de novo. É. Ele saiu. Acho que foi a água que ele foi beber, congelou ele. Devia estar muito gelada essa água. Ô, Malu, você sabe que Tadinho. tem uma coisa que eu me pergunto desde sempre aí sobre esse caminhar aqui, que ele está falando do caminho dos anjos, né? Sim. Eu fico pensando assim, Jesus passou por todas as fases, claro, ele não era Sim. diferente de ninguém, dos outros espíritos. Eu fico me perguntando o seguinte, o caminhar de Jesus foi um caminho reto ou foi um caminho tortuoso, assim, igual o nosso? Eu acho que igual o nosso, né? Porque Deus não privilegia nenhum dos filhos. Então, Mas o você entende caminhar como dele... caminhar reto assim, por exemplo, não cai muito em falhas, não cai muito em ciladas, o tempo da evolução é mais curto. Um caminho tortuoso é aquele que reencarna, cai. Essa é a minha pergunta, né? Será que ele evoluiu isso aí mais nós só vamos rapidamente? saber o dia que a gente chegar a ser espírito puro. Então, será que ele evoluiu Eu mais? caí, né? Não, João, eu falei que você bebeu a água aí e congelou. Eu digo, essa água devia estar muito gelada. Essa internet faz aí está a tua falhando. pergunta, Ali. Faz aí a tua pergunta aqui para o João. Vamos ver o que ele responde.
O Júnior, eu estava conversando aqui, a gente estava conversando enquanto você estava congelado, e Sim, a gente fica pensando em Jesus, né? Igual a Marta está falando. sim. Será que Jesus caminhou de uma forma mais retilínea? Ou ele também teve as suas fases aí de quedas e um caminho mais prolongado no tempo? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, mas acho que não tem resposta, né? Emmanuel fala que ele caminhou de forma mais retilínea, né? Mais retilínea, né? Mas vê bem uma coisa, digamos assim, digamos que por um milênio a gente, um exemplo, né? Não fica muito atrelado ao tempo, é só uma questão comparativa. Digamos que por no primeiro milênio, um espírito puro, porque se Jesus caminhou retilíneo, teve alguém que não caminhou, mas não deixou de chegar ao estado do espírito puro. E se tem um, tem um monte, tem milhões. Mas o que é esse caminho, digamos assim, como eu peguei o adjetivo que você usou, tortuoso, de um milênio, diante de um molde milênios? Você é da área de biologia, sabe que um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 milênios. Imagina um molde. O que é esse começo? Vai falar em caminho. Né? Vai falar em caminho tortuoso, escabroso, não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Né? Então, vamos lá. A gente está acabando aqui a primeira parte, que é a teoria. Né? A teoria da doutrina espírita relativa a todos esses assuntos que nós estudamos, a respeito aí do porvir e do nada, temor da morte, o céu, o inferno, purgatório, doutrinas de penas eternas, penas futuras, segundo o Espiritismo, que tem aqui o Código Penal da Vida Futura, com 34 itens maravilhosos, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios na vida moderna, e depois vai começar a segunda parte, que são comunicações dos espíritos, que são as observações de Kardec, dadas essas comunicações em todo o mundo, em mais de 1.000 centros espíritas sérios, das quais, né, ele tirou a teoria. Essas são as observações que vão trazer essa teoria inicial, os fundamentos. Então, depois a gente vai chegar nessa segunda parte, que são os fundamentos. Beleza? Então, vamos um pouquinho aí nesse capítulo 9, os demônios, certo? Todo mundo aí preparado? Origem da crença nos demônios. Olha a sabedoria de Allan Kardec, pelo amor de Deus. Podemos ler? Sim. Então, vamos lá. Em todos os tempos, os demônios representaram papel de destaque nas diversas religiões, nas diversas teogonias, principalmente nas politeístas, né? A teogonia está mais ligada ao politeísmo. Embora bastante desacreditados no conceito geral, a importância que ainda hoje se atribui a eles, aos demônios, hoje, né? Estão meio desacreditados hoje, né? Mas ainda há alguma importância atribuída a eles. Confere certa gravidade à questão, por tocar o próprio fundo no plural, das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la, né, com os desdobramentos que o assunto comporta. Por isso que é importante tratar desse assunto, toca o fundo de todas as religiões, apesar de, atualmente, muita gente descrer da existência de demônios, né? Mas ainda tem muita atribuição de importância a eles. E a gente vai começar, então, pela origem da crença nos demônios. Então, vai Kardec. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramos lá essa crença
sob diferentes formas, em todas as épocas do mundo. Essa crença está em todas as épocas do mundo. Crença num poder superior, instintiva em todos nós. Se, no entanto, ainda hoje se discute sobre a natureza, sobre os atributos desse poder superior, apesar do grau de cultura atingido pelo homem, quão mais imperfeitas não deveriam ser essas noções que os homens tinham a respeito desse poder na infância da humanidade. Pensa lá, eu sempre lembro do livro Há 2000 anos, né? A Calpurnia, amiga da Lívia, ela tinha 2 filhos, então o que ela fazia? Ela orava aos deuses gêmeos quando eles estavam doentes, né? E devia ser o que a gente estava fazendo, né? Então, vê, uma noção mais um pouco imperfeita a respeito sobre esse poder superior. O quadro com que nos apresentam a infância dos povos primitivos, extasiados, esses povos primitivos nos quadros, ante as belezas da natureza e admirando nela a bondade do Criador, é, sem dúvida, um quadro muito poético, mas é pouco real. Esse quadro, né? De fato, quanto mais se aproxima do estado de natureza, mais o homem se escraviza ao instinto. Ora, então o que Kardec está dizendo? Se quanto mais para trás o homem era mais instintivo, então ele não está admirando natureza nenhuma, ele não está admirando o Criador. Esses quadros estão muito poéticos, mas não são verdadeiros. Como acontece ainda hoje entre povos bárbaros e povos selvagens. O que mais o preocupa ao homem, né? O homem instintivo, um homem muito próximo do estado da natureza, o que mais o preocupa, ou melhor, o que o preocupa exclusivamente é a satisfação das necessidades materiais. Até porque não tem outras necessidades. Até porque não há outra necessidade a não ser a necessidade materiais, comer, dormir e ter as relações sexuais na época da procriação. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão lentamente, senão gradualmente. A alma tem também a sua infância, a alma tem também a sua adolescência e a virilidade, como o corpo humano. Mas para alcançar essa virilidade, que a tornará capaz de compreender as coisas abstratas, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve passar? Sim, né? O homem teve que aprender a contar. O homem teve que aprender a falar. Quanto tempo para entender os órgãos internos, o funcionamento fisiológico do corpo? Ele teve que conferir, teve que criar os números. Imagina, lá para trás não sabia nada. Sem remontarmos... Estão me ouvindo aí ou eu caí de novo? Estou ouvindo. Claro. Sim, está ouvindo. Sem remontarmos aos tempos primitivos. Não precisa, não vamos remontar aos tempos primitivos. Não vamos, não precisa. Olhemos à nossa volta as pessoas do campo e percunstremos e vamos sondar os seus sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, a abóbada estrelada do firmamento, o gojeio dos pássaros, o murmúrio das ondas cristalinas, as campinas cobertas de flores. Eu dei um ar. É um pouco irônico aqui na coisa, porque pelo que ele falou no começo, ele vai fazer justamente o contrário, né? Ou ele está querendo dizer, vamos percrustar esses sentimentos de admiração, porque não tem, ou são muito baixos. É isso que ele falou no começo, e é isso que a gente infere que ele vai fazer aqui. Para tais pessoas, as pessoas do campo atuais,
O sol nasce por hábito. E contanto que forneça suficiente calor para sazonar as colheitas, sem as queimar, ninguém quer saber do sol. Se olham para o céu, é para saber se o tempo será bom ou se não será bom no dia seguinte. Também para eles, tanto faz se o pássaro canta ou deixa de cantar, desde que ele não destrua as lavouras, é isso que importa. Preferem o quê? O cacarejar das galinhas e o grunhido dos porcos ao canto do roxinol. Com certeza, né? E quanto mais galinhas e porcos, mais dinheiro. O que desejam dos regatos cristalinos ou lamacentos é que não sequem e nem inundem. Dos prados que produzam boa erva, com flores ou sem flores. Isso é tudo que desejam. Dizemos mais, isso é tudo o que assimilam da natureza, apesar de já muito distanciados dos homens primitivos. Nós estamos atrasados para caramba ainda. Né? 3. João, isso mais ou menos a gente, a coisa de uns 100 anos atrás, não digo nem 100, coisa de uns 50 anos atrás, a maioria do povo nas lavouras e tudo, o povo no campo ainda, era isso aqui. O que importava era a lavoura, era o gado, a galinha, os porcos para vender, é o materialismo mesmo. Está melhorando, mas ainda é assim. Está melhorando. Você está falando que você já tem bons sentimentos, Malu, mas ainda é assim. Ainda é. Tem amigos do meu filho, que uma vez o meu filho me fez uma confissão que me doeu muito na alma, porque eu sempre fui uma criança que amei os animais. Eu amo os animais. O destrato com eles me machuca muito. Então, o meu filho me revelou que numa fazenda dos amigos, do amigo dele que ele vai, quando as araras azuis estragam lá a plantação, eu não sei nem do que eles matam as araras. Então, ainda é assim. Porque não, eu fiquei muito chateado, né? O meu irmão meu pai deu para ele uma arma de chumbinho e ele bateu na asa de um passarinho, o bichinho caiu e não conseguia voar. Eu tomei a arma dele e dei um tiro na perna dele. Isso aí é até a fase infantil, né? Mas ele está falando de adultos. Ai, mas olha que... Ai, aquilo ali me doeu demais. Ver o bichinho. Que coisa, né? Porque não só espanta, não pode espantar as araras. Pois é, tem que matar. Precisa, não. Então, isso ainda é assim. Se nos reportamos a estes últimos, os homens primitivos, então, vê-los preocupados exclusivamente com a satisfação das necessidades materiais. Resumindo, o bem e o mal neste mundo, a satisfação ou prejuízo dessas necessidades materiais. Quer dizer, o bem é a satisfação dessas necessidades, né? É ter comida, é não se machucar. E o prejuízo o mal é tudo que prejudicar essas necessidades. Acreditam num poder extra-humano, homens primitivos. Entretanto, com o prejuízo material, como o prejuízo material é o que mais de perto incomoda, atribuem-no a esse poder, né? O prejuízo material é originário desse poder, né? Do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. Incapazes, olha o primitivismo, de que Kardec está falando, incapazes de conceber qualquer coisa fora do mundo visível, fora do mundo tangível, eles o imaginam, esse poder, e ainda o mal, o identificam nos seres e nas coisas que o prejudicam. Então, o que é o mal? É o fogo. O que é o mal? É a cobra. O que é o mal? É o escorpião. O que é o mal? É o leão. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder.
Pela mesma razão, vem nas coisas úteis, nas coisas que são úteis, a personificação do bem, o que explica o culto prestado a certas plantas, a certos animais, né? A cabra, a vaca, e mesmo a objetos inanimados, que podem servir de ferramenta, de auxílio. Mas o homem é geralmente mais sensível ao mal que ao bem. O bem, lhe parece natural, ao passo que o mal o afeta com mais intensidade. É por isso que nos cultos primitivos, as cerimônias em homenagem ao poder maléfico sempre foram mais numerosas, visto que o temor suplantava o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Só mais tarde, os sentimentos morais vieram marcar o progresso da inteligência humana, fazendo-lhes entrever na espiritualidade um poder extra-humano, fora do mundo visível das coisas materiais, muito tempo depois. Tal progresso de desenvolvimento de sentimentos morais, desenvolvimento intelectual, observação de algo extra-corpóreo, extra-mundo físico, algo espiritual, esse progresso foi obra de algumas inteligências de escola renascidas, mas que não puderam exceder certos limites. Então, Kardec, olha só, vai mostrar de onde surgiu a crença na existência dos demônios, né? Retratando a evolução intelecto-moral do homem desde os tempos mais primitivos. Beleza? Vamos parar aí, né, gente? Que aí a gente faz a oração. Quem faz a oração para nós, gente? Eu. Joia, gostei dessa firmeza. A derramar sobre todos nós a luz. Então, vamos fechar nossos olhos, sintonizar aí com os nossos anjos da guarda, com essa equipe espiritual que também cuida deste trabalho, desse grupo, agradecer por esse estudo, tanto céu e inferno, tanto ação e reação, e pedimos a bênção para cada um de nós e a força para que nós procuramos compreender esses ensinamentos e colocar em prática o amor, o perdão, que é a base para nós conseguirmos a nossa tão sonhada evolução moral, evolução espiritual, porque nós estamos aqui para ajudar um ao outro. E agradecemos a Deus pela nossa família, pela nossa existência na Terra, nossa encarnação, e nos ajuda com que nós cumprimos com o nosso compromisso de ajudar nossos filhos, de encaminhar nossos filhos para essa luz da doutrina espírita, que é a luz para nós termos o equilíbrio, enfrentar as dificuldades, os problemas da vida, e assim nós termos paz e conseguirmos enfrentar qualquer dificuldade. E assim nós agradecemos e pedimos a proteção para os nossos lares e pedimos que nós fortalecemos no estudo, porque é o estudo que abre o conhecimento, que abre a proteção para nós podermos dar passos melhores e sair desta criança infantil que ainda nós somos para essa fase de adolescência, para essa fase de
grandes aprendizados com Jesus e com os seus ensinamentos. Maravilha. Obrigada, João. Obrigada, meninas. E Obrigado, gente. Obrigada. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada a todos.